Perfil do Futuro, por Arthur C. Clarke. Introdução. É impossível predizer o futuro. Todas as tentativas de fazê-lo com algum detalhe tomam uma aparência cômica dentro de muito poucos anos. Este livro tem uma finalidade mais realista, embora ao mesmo tempo mais ambiciosa. Não procura descrever o futuro, mas definir os limites dentro dos quais devem situar-se os possíveis futuros. Se considerarmos as idades que se estendem diante de nós como um país inexplorado e ainda não cartografado, o que estou tentando fazer é examinar suas fronteiras e chegar a obter alguma ideia de sua extensão. A geografia detalhada do interior deve permanecer desconhecida até que o tenhamos atingido. Com poucas exceções, limito-me a um único aspecto do futuro, a saber, sua tecnologia, e não à sociedade que será baseada nesta. Isto não é uma limitação tão grande como poderia parecer, pois a ciência dominará o futuro ainda mais do que já domina o presente. Contudo, é somente neste campo que a predição se torna de todo possível. Há algumas leis gerais que governam a extrapolação científica, assim como tais leis não existem, com a devida referência a Marx, no caso da política ou da economia. Acredito também e espero que a política e a economia deixarão de ser no futuro tão importantes como foram no passado. Chegará a um tempo em que a maioria das nossas controvérsias atuais sobre estas matérias parecerão tão triviais ou tão destituídas de sentido, como os debates teológicos nos quais os mais penetrantes espíritos da Idade Média dissiparam suas energias. A política e a economia tratam do poder e da riqueza, coisas que não deveriam ser os interesses primordiais, e ainda menos os exclusivos, de homens inteiramente adultos. Muitos escritores intentaram, com sucesso variável, sem dúvida, descrever as maravilhas tecnológicas do futuro. Júlio Verne é um exemplo clássico, e um caso que provavelmente nunca se reproduzirá, pois nasceu em um momento único da história e tirou toda a vantagem desta condição. Sua vida coincidiu claramente com o surgimento da ciência aplicada. Estendeu-se quase exatamente no intervalo entre a primeira locomotiva e o primeiro aeroplano. Somente um outro homem excedeu Júlio Verne na extensão e exatidão de suas predições. Foi o editor e inventor americano Hugo Gernsback. Embora seu talento narrativo não se comparasse com o do grande francês, e, por isso, sua fama não seja da mesma grandeza, a influência indireta de Gernsback, através de suas várias revistas, foi comparável à de Júlio Verne. Com poucas exceções, os cientistas não parecem valer muito como profetas. Isto é surpreendente, pois a imaginação é dos primeiros requisitos de um bom cientista. No entanto, vez por outra, eminentes astrônomos e físicos cometeram a tolice de declarar publicamente que este ou aquele projeto era impossível. Terei o prazer, nos próximos 2 capítulos, de passar em revista alguns esplêndidos exemplos que nos devem servir de lição. O grande problema, ao que parece, é encontrar uma pessoa que combine em si um sólido conhecimento científico, ou pelo menos o sentido da ciência, com uma imaginação realmente flexível. Júlio Verne era perfeitamente dotado destas qualidades, o mesmo acontecendo com Wells, quando queria tê-las. Mas Wells, ao contrário de Júlio Verne, foi também um grande artista literário, embora muitas vezes procurasse fazer crer o contrário. E muito sensatamente nunca se deixou entravar pelos simples fatos se estes se revelavam inconvenientes. Tendo invocado as grandes sombras de Júlio Verne e de Wells, iria agora até o ponto de pretender que somente os leitores ou os escritores de ficção científica são realmente competentes para discutir as possibilidades do futuro. Não é mais necessário, como era há poucos anos atrás, defender este gênero dos ataques dos críticos ignorantes ou francamente maliciosos. O trabalho de qualidade, em média,
se compara com quase o que há de melhor na ficção publicada hoje. Mas aqui não estamos interessados nas qualidades literárias da ficção científica, e sim somente em seu conteúdo técnico. Durante os últimos 30 anos, dezenas de milhares de histórias exploraram todas as possibilidades concebíveis do futuro, e muitas das inconcebíveis. Há poucas coisas que podem acontecer que não tenham sido descritas em livros ou revistas. Para quem desejar ter uma ideia da realidade mais de 10 anos adiante da época atual, uma leitura crítica. O adjetivo é importante. Da ficção científica é essencial. Dificilmente os fatos do futuro podem ser imaginados ab initio, por quem não estiver familiarizado com as fantasias do passado. Esta exigência talvez produza indignação especialmente entre aqueles cientistas de segunda classe que às vezes zombam da ficção científica. Nunca encontrei um cientista de primeira classe que fizesse isso, e conheço vários que escrevem este gênero. Mas o fato é que qualquer pessoa com suficiente imaginação para avaliar o futuro de modo realista será inevitavelmente atraído para essa forma de literatura. Não estou sugerindo, nem por sombra, que mais de 1% dos leitores de ficção científica serão profetas dignos de confiança, mas sugiro que quase 100% dos profetas dignos de confiança serão leitores ou escritores de ficção científica. No que se refere às minhas próprias qualificações para esse trabalho, tenho satisfação de deixar o testemunho público falar por si mesmo. Embora tenha superestimado a escala de tempo e subestimado o custo, da mesma maneira que todos os outros propagandistas de voos espaciais, não me arrependo em nada deste erro. Se tivéssemos sabido nos idos de 1930 que iria custar bilhões de dólares construir veículos espaciais, teríamos ficado completamente desencorajados. Ninguém teria acreditado naquela época que se poderia algum dia dispor de tais somas. A velocidade com que está progredindo a exploração do espaço teria igualmente parecido improvável. Quando a revista Nature, em 1924, fez a resenha do livro pioneiro de Hermann Oberth, observava com grande ousadia: nestes dias de realizações sem precedentes, não podemos aventurar-nos a sugerir que, mesmo o ambicioso esquema do Sr. Oberth não possa ser realizado antes de a espécie humana ser extinta. Foi realizado em larga medida antes de o professor Oberth ter se extinto. Posso pretender um testemunho ligeiramente melhor do que o do comentador da Nature. Passando à vista em minha primeira novela, Prelúdio para o Espaço, escrita em 1947, divirto-me em ver que, conquanto tenha acertado marcando o ano de 1959 como a data do primeiro foguete enviado à Lua, coloquei os satélites tripulados por homens em 1970 e o desembarque na Lua em 1978. Isto pareceu excessivamente otimista a muita gente naquela época, mas agora demonstra o meu conservadorismo inato. Uma prova ainda melhor disso é fornecida pelo fato de que não fiz qualquer tentativa em 1945 para patentear o satélite de comunicação. Veja-se o capítulo 16. Não poderia tê-lo feito, na forma em que aconteceu, mas ao menos teria feito o esforço. Se pensasse que os primeiros modelos experimentais estariam em operação antes que eu completasse 50 anos. Em qualquer caso, este livro não trata de escalas de tempo, mas somente de metas. No presente ritmo de progresso, é impossível imaginar qualquer façanha técnica que não possa ser realizada, se é que pode ser realizada, dentro dos próximos 500 anos. Mas para os fins desta investigação é indiferente que as coisas discutidas sejam executadas em 10 anos ou em 10.000. Meu único interesse se concentra no que e não no quando. Por esta razão, muitas das ideias expostas neste livro estarão em mútua contradição. Para dar um exemplo, um sistema de comunicações realmente perfeito teria um efeito extremamente inibidor sobre os transportes. Menos evidente é a proposição inversa. Se o ato de viajar se tornasse instantâneo,
alguém se daria ao incômodo de estabelecer uma comunicação? O futuro terá de escolher entre muitos superlativos em competição uns com os outros. Em tais casos, descrevi cada possibilidade como se a outra não existisse. De maneira semelhante, alguns capítulos terminam com uma nota otimista, outros com uma nota pessimista. Conforme o ponto de vista, tanto o otimismo quanto o pessimismo ilimitados a respeito do futuro são igualmente justificados. No capítulo final, tentei reconciliar ambos. Já foi dito que a arte de viver consiste em saber onde parar e ir um pouco além. Nos capítulos 14 e 15, procurei fazer isso ao discutir concepções que quase certamente não são fatos científicos, mas fantasias científicas. Algumas pessoas podem julgar que um estudo sério de certas ideias, como a invencibilidade ou a quarta dimensão, é uma perda de tempo. Mas neste contexto, isto se mostra inteiramente justificado. É tão importante descobrir aquilo que não pode ser feito quanto aquilo que o pode. E às vezes é consideravelmente mais divertido. Enquanto escrevia esta introdução, encontrei casualmente a resenha de um livro russo um tanto prosaico sobre o século XXI. O eminente cientista britânico que escreveu a crítica julgou a obra extremamente razoável e as extrapolações do autor muito convincentes. Espero que esta acusação não me seja feita. Se este livro parecer completamente razoável e todas as minhas extrapolações forem julgadas convincentes, não terei tido sucesso em olhar muito longe para a frente, pois o único fato a respeito do futuro sobre o qual podemos estar certos é que ele será completamente fantástico. Capítulo 1. Os riscos da profecia. O malogro por falta de ousadia. Antes que alguém se lance ao trabalho de profeta, é instrutivo ver que sucesso tiveram outros nesta perigosa ocupação, e ainda mais instrutivo é ver onde fracassaram. Com monótona regularidade, homens aparentemente competentes promulgaram a lei do que é tecnicamente possível ou impossível, e demonstraram estar inteiramente errados, às vezes enquanto a tinta da caneta mal secara. Uma análise cuidadosa revela que estas debacles se dividem em duas classes, que chamarei o malogro por falta de atrevimento e o malogro por falta de imaginação. A falta de audácia parece ser a mais comum. Ocorre quando, mesmo dados todos os fatos relevantes, o pretenso profeta não consegue ver que apontam para uma conclusão inevitável. Alguns destes malogros são tão cômicos que parecem quase incríveis e comportariam assunto interessante para a análise psicológica. Disseram que não se podia fazer é uma frase que ocorre ao longo de toda a história da invenção. Não sei se alguém já examinou as razões pelas quais eles dizem isso, às vezes com uma veemência de todo desnecessária. É impossível agora para nós recordar o clima mental que existia quando as primeiras locomotivas estavam sendo construídas, e os críticos afirmavam gravemente que a sufocação seria o destino de quem atingisse a terrível velocidade de 50 quilômetros por hora. É igualmente difícil de acreditar que, há apenas 80 anos atrás, a ideia de luz elétrica doméstica era objeto de chacota de todos os peritos, com exceção de um inventor americano de 31 anos de idade chamado Thomas Alva Edison. Quando as ações de companhias de gás caíram a pique em 1878, porque Edison, já então uma figura formidável, tendo a seu crédito o fonógrafo e o microfone de carvão, anunciara que estava trabalhando na lâmpada incandescente, o parlamento britânico instituiu uma comissão para examinar o assunto. Westminster pode vencer Washington facilmente neste jogo. Destacadas testemunhas referiram, para alívio das companhias de gás, que as ideias de Edison eram bastante boas para nossos amigos transatlânticos, mas indignas da atenção de homens práticos ou científicos. E Sir William Preece, engenheiro-chefe dos Correios Britânicos, declarou redondamente que a subdivisão da luz elétrica é um absoluto ignis fatuus.
Verifica-se que a fatuidade não estava no Ignis. O absurdo científico que era exposto no Pelourinho, nota-se, não era nenhum sonho extravagante, como o movimento perpétuo, mas a humilde lâmpadazinha elétrica que 3 gerações de homens aceitaram, exceto quando queima e os deixa no escuro. Contudo, embora nesta matéria Edison enxergasse muito além de seus contemporâneos, no final de sua vida também ele foi culpado da mesma estreiteza de vistas que afetava Preece e companhia, porquanto se opôs à introdução da corrente alternada. As mais famosas e talvez as mais instrutivas faltas de audácia ocorreram no campo da aeronáutica e da astronáutica. No começo do século XX, os cientistas eram quase unânimes em declarar que o mais pesado que o ar era impossível e em tentar construir aeroplanos era dar provas de estar louco. O grande astrônomo americano Simon Newcomb escreveu um famoso ensaio com a seguinte conclusão: a demonstração de que nenhuma possível combinação de substâncias conhecidas, de formas conhecidas de maquinismos e de formas conhecidas de forças, se pode achar reunida em uma máquina prática, por meio da qual os homens voem longas distâncias pelo ar. Parece ao autor tão completa quanto pode ser a demonstração de qualquer fato físico. Coisa interessante. Newcomb era um homem de espírito suficientemente largo para admitir que alguma descoberta inteiramente nova, mencionou a neutralização da gravidade, pudesse tornar prático o voo. Não se deve, portanto, acusá-lo de ter falta de imaginação. Seu erro foi tentar dominar os fatos da aerodinâmica quando não entendia desta ciência. Sua deficiência de audácia consistiu em não compreender que os meios de voar já estavam à mão, pois o artigo de Newcomb teve ampla publicidade justamente na época em que os irmãos Wright, mesmo sem dispor de qualquer aparelho antigravídico, em sua loja de bicicletas, estavam montando um motor a gasolina sobre asas. Quando as notícias de seu sucesso chegaram ao astrônomo, só momentaneamente este ficou perturbado. As máquinas voadoras podiam ser uma possibilidade marginal, concedeu ele, mas certamente não tinham qualquer importância prática, pois estava inteiramente fora de questão que pudessem transportar o peso extra de um passageiro, assim como o de um piloto. Esta recusa de ver os fatos que agora parecem óbvios continuou ao longo de toda a história da aviação. Seja-me permitido citar outro astrônomo, William H. Pickering, retificando o público desinformado poucos anos depois que os primeiros aeroplanos tinham começado a voar. O espírito popular frequentemente imagina máquinas voadoras gigantes atravessando em alta velocidade o Atlântico e transportando inúmeros passageiros, como fazem nossos modernos vapores. Parece seguro dizer que tais ideias devem ser inteiramente visionárias, pois, mesmo que uma máquina pudesse fazer a travessia com 1 ou 2 passageiros, a despesa seria proibitiva para qualquer pessoa, exceto o capitalista, que poderia possuir seu próprio iate. Outro engano popular é esperar que se consiga obter enormes velocidades. Deve-se lembrar que a resistência do ar aumenta na proporção do quadrado da velocidade, e o trabalho aumenta na do cubo. Se com 30 HP alcançamos agora uma velocidade de 64 km por hora, para alcançar uma velocidade de 100 km por hora é preciso usar um motor de 470 HP. É claro que com os atuais aparelhos não existe esperança de competir em velocidade com as nossas locomotivas ou os nossos automóveis. Acontece que muitos astrônomos, colegas de Pickering, o consideravam demasiado imaginoso. Estava disposto a ver vegetação e até mesmo sinais de vida de insetos na Lua. Tenho a satisfação de dizer que na época em que morreu, em 1938, na idade madura de 80 anos, o professor Pickering tinha visto aeroplanos viajando a 650 km por hora e transportando um número de passageiros consideravelmente maior do que 1 ou 2. Mais próximo dos tempos atuais, a abertura da era espacial produziu o incremento em massa e a refutação,
de profecias em uma escala e a uma velocidade nunca antes observadas. Como eu próprio participei um pouco desse fato e como não estava mais imune do que os meus próximos ao prazer de dizer eu lhe tinha dito, gostaria de lembrar algumas poucas declarações a respeito do voo no espaço feitas por eminentes cientistas do passado. É necessário que alguém faça isso e sacuda as lembranças notavelmente seletivas dos pessimistas. É realmente espantosa a velocidade com a qual aqueles que em certo momento declararam é impossível passam a dizer eu sempre disse que podia ser feito. No que se refere ao público em geral, a ideia do voo espacial como possibilidade séria apareceu pela primeira vez no horizonte na década de 1920, em grande parte como resultado de notícias de jornal sobre a obra do americano Robert Goddard e do rumeno Hermann Oberth. Os estudos muito anteriores de Tsiolkovsky na Rússia eram então quase desconhecidos fora de seu próprio país. Quando as ideias de Goddard e Oberth, geralmente distorcidas pela imprensa, penetraram no mundo científico, foram recebidas com vaias de zombaria. Como exemplo da espécie de crítica que os pioneiros da astronáutica tiveram de enfrentar, apresento esta obra-prima de um artigo publicado por um tal professor A. W. Bickerton, em 1926. Deveria ser lido cuidadosamente, pois, como exemplo de ignorância arrogante, seria muito difícil superá-lo. A ideia insensata de lançar um projétil à Lua é um exemplo da absurda extremidade a que podem ser conduzidos por uma viciosa especialização os cientistas que trabalham em compartimentos estanques de pensamento. Examinemos criticamente a proposta. Um projétil, para escapar inteiramente à gravitação da Terra, precisa de uma velocidade de 11,5 km por segundo. A energia térmica de 1 grama nessa velocidade é de 15.180 calorias. A energia do nosso mais violento explosivo, a nitroglicerina, é menor do que 1.500 calorias por grama. Consequentemente, mesmo que o explosivo não tivesse nada que transportar, só tem 1/10 da energia necessária para escapar da Terra. Por conseguinte, a proposição parece ser fundamentalmente impossível. Quando descobri esta pequena joia, os indignados leitores da Biblioteca Pública de Colombo apontaram com raiva para a tabuleta onde estava escrito silêncio. Vale a pena examiná-la com algum detalhe para ver justamente onde a viciosa especialização, se se pode cunhar a frase, desencaminhou tão desastradamente o professor. Seu primeiro erro está na proposição. A energia do nosso mais violento explosivo, a nitroglicerina. Dever-se-ia ter pensado ser óbvio que é a energia e não a violência aquilo que se deseja de um combustível de foguete. E, na realidade, a nitroglicerina e os explosivos da mesma espécie contêm muito menos energia, quando comparados os pesos, do que certas misturas como o querosene e o oxigênio líquido. Isto já tinha sido cuidadosamente assinalado por Tsiolkovsky e Goddard anos antes. O segundo erro de Bickerton é muito mais culposo. Sem procurar amaciar as palavras, é devido à pura estupidez. O que quer dizer que a nitroglicerina tem apenas 1/10 da energia necessária para escapar da Terra. Significa simplesmente que se terá de usar no mínimo 4,5 kg de nitroglicerina para lançar 453 gramas de carga útil. Pois não é preciso que o próprio combustível escape da Terra. Tem somente de ser queimado todo muito perto de nosso planeta e desde que comunique sua energia à carga útil. Isto é tudo que importa. Quando o Lunik II, 33 anos depois de o professor Bickerton dizer que isso era impossível, se elevou no ar, a maior parte de suas muitas centenas de toneladas de querosene e oxigênio líquido nunca foram muito longe da Rússia, mas a carga útil de meia tonelada chegou ao Mare Imbrium. À guisa de comentário ao que acima foi dito, acrescentaria que o professor Bickerton
que era ativo popularizador da ciência, contava no número de suas obras publicadas, uma com o título Perigos de um Pioneiro. Dos perigos que todos os pioneiros têm de enfrentar, poucos são mais desencorajadores do que os de Bickerton. Durante toda a década de 1930 e 1940, eminentes cientistas continuaram a zombar dos pioneiros dos foguetes quando se davam ao incômodo de tomar conhecimento destes. Quem tem acesso a uma boa biblioteca de um colégio americano pode encontrar, preservado para a posteridade, nas dignificadoras páginas do número de janeiro de 1941 do Philosophical Magazine, um exemplo especialmente interessante devido à iminência de seu autor. É um artigo escrito pelo ilustre astrônomo canadense professor J. W. Campbell, da Universidade de Alberta, com o título de Rocket Flight to the Moon. Começando com uma citação de um artigo de Edmonton, de 1938, declarando que o voo de foguete à Lua agora parece menos remoto do que a televisão parecia há 100 anos atrás. O professor então examina o assunto matematicamente. Depois de várias páginas de análise, chega à conclusão de que seria necessário 1 milhão de toneladas de peso de decolagem para transportar 453 gramas de carga útil numa viagem de ida e volta. O número correto para os combustíveis e a tecnologia primitivos de hoje é aproximadamente 1 tonelada por 453 gramas. Proporção desanimadora, mas longe de ser tão má como a calculada pelo professor. Contudo, sua matemática era impecável. Assim, o que havia de errado? Simplesmente suas suposições iniciais, que eram extremamente irrealistas. Ele escolheu para o foguete uma trajetória fantasticamente esbanjadora de energia e admitiu o uso de uma aceleração tão pequena que a maior parte do combustível seria gasta em baixas altitudes, para vencer o campo gravitacional da Terra. Era como se tivesse calculado a ação de um automóvel quando os freios estão aplicados. Não é de estranhar que tivesse concluído com as seguintes palavras: embora seja sempre perigoso fazer uma previsão negativa, dir-se-ia que a afirmação de que um voo de foguete à Lua não parece tão remoto como a televisão parecia há menos de 100 anos atrás. É super otimista. Estou seguro de que quando os assinantes do Philosophical Magazine leram estas palavras em 1941, muitos deles pensaram: bem, isto há de colocar esses malucos fogueteiros no seu lugar. No entanto, os resultados corretos tinham sido publicados por Tsiolkovsky, Aubert e Goddard anos antes. Embora o trabalho dos dois primeiros fosse muito difícil de consultar naquela época, o artigo de Goddard, um método de alcançar altitude extrema, já era um clássico e tinha sido publicado por aquela corporação que dificilmente se poderia chamar obscura, o Instituto Smithsoniano. Se o professor Campbell o tivesse consultado, ou então qualquer escritor competente sobre o assunto, e havia muitos, mesmo em 1941, não se teria enganado nem enganado seus leitores. E não teria tido que sofrer uma análise bastante sarcástica de seu artigo feita por mim no número de setembro de 1948 do Journal of the British Interplanetary Society, que lhe causou algum aborrecimento ao aparecer. Se por acaso ele ler estas palavras, peço desculpa pela minha rudeza, mas não pela minha crítica. A lição que se deve tirar destes exemplos é daquelas que nunca serão julgadas demasiado repetidas, sendo raramente entendida pelos leigos, que têm pavor quase supersticioso da matemática. Mas a matemática é apenas um instrumento, embora imensamente poderoso. Não há equações, por mais impressionantes e complexas, que cheguem à verdade se as suposições iniciais são incorretas. É realmente espantoso como cientistas e engenheiros competentes, mas conservadores, deixam por pouco de atingir o alvo quando partem com a ideia preconcebida de que aquilo que estão investigando é impossível.
Quando isto acontece, os homens melhor informados ficam cegos pelos seus preconceitos e são incapazes de ver o que está diretamente na frente deles. E, o que é ainda mais incrível, recusam-se a aprender com a experiência. Continuarão a fazer indefinidamente o mesmo erro. Alguns dos meus melhores amigos são astrônomos e sinto muito de continuar a lançar-lhes pedras, mas parecem ter desastrosos antecedentes como profetas. Se duvidarem disso, deixem-me contar uma história tão irônica que poderão acusar-me de tê-la inventado. Mas estou longe de ser um cínico. Os fatos encontram-se no arquivo para quem quiser consultá-los. Há tempos atrás, nas idades obscuras de 1935, o fundador da Sociedade Britânica Interplanetária, P.E. Clitor, teve a suficiente ousadia de escrever o primeiro livro sobre astronáutica publicado na Inglaterra. Seu Rockets Through Space fazia uma descrição, por sinal altamente divertida, das experiências realizadas pelos pioneiros alemães e americanos dos foguetes, e de seus planos para coisas hoje tão vulgares como os propulsores gigantes de muitos andares e satélites. Surpreendentemente, a séria revista científica Nature fez a crítica do livro em seu número de 14 de março de 1936 e resumiu-o da seguinte maneira: deve-se dizer, desde logo, que todo o processo esboçado no presente volume oferece dificuldades de natureza tão fundamental que somos forçados a rejeitar a noção como essencialmente impraticável. A despeito do insistente apelo do autor a pormos de lado os preceitos e a nos lembrarmos da suposta impossibilidade do voo do mais pesado que o ar, antes que este tivesse sido efetivamente realizado. Uma analogia desta espécie pode ser enganadora e acreditamos que tal é nesse caso. Bem, o mundo inteiro sabe agora como era enganosa essa analogia, embora o redator, identificado apenas pelas incomuns iniciais R, V, D, R, W, tivesse sem dúvida todo o direito de emitir sua opinião. Há apenas 20 anos atrás, depois que o presidente Eisenhower anunciara o programa de satélites dos Estados Unidos, um novo astrônomo real chegou à Inglaterra para receber o seu cargo. A imprensa pediu-lhe que desse suas ideias sobre o voo espacial e, decorridas 2 décadas, o Dr. Richard van der Riet-Wallen não atinou com razões para mudar de opinião. A viagem no espaço, bufou ele, é uma completa conversa fiada. Os jornais não lhe permitiram esquecer isto quando o Sputnik I subiu, justamente no ano seguinte. E agora, ironia sobre ironia, o Dr. Wallen, em virtude de sua posição como astrônomo real, é membro dirigente da Comissão Consultiva do Governo Britânico para a Pesquisa Espacial. Podem-se facilmente imaginar os sentimentos daqueles que se vinham esforçando durante uma geração para que a Inglaterra se interessasse pelo espaço. Mesmo aqueles que sugeriram que os foguetes podiam ser usados como finalidades mais modestas, embora muito mais reprováveis, foram esmagados pelas autoridades científicas, exceto na Alemanha e na Rússia. Quando a existência das V2 de quase 500 quilômetros de alcance foi revelada a um mundo espantado, houve considerável número de especulações sobre os mísseis intercontinentais. Foram firmemente esmagadas pelo Dr. Vannevar Bush, o general civil do esforço de guerra científico dos Estados Unidos, em uma declaração perante uma comissão do Senado em 3 de dezembro de 1945. Ouçamos. Tem havido muita coisa dita a respeito de um foguete de 5.000 quilômetros de alcance. Em minha opinião, tal coisa é impossível por muitos anos. As pessoas que andaram escrevendo essas coisas que me aborrecem falaram de um foguete de 5.000 quilômetros de alcance disparado de um continente para outro, levando uma bomba atômica e dirigido de tal maneira que seria uma arma precisa a ponto de aterrar exatamente em um certo alvo, por exemplo, uma cidade. Digo tecnicamente que não penso que exista alguém no mundo que saiba como fazer uma coisa destas.
e tenho a impressão de que não será feita por um longo período daqui por diante. Penso que podemos afastar isto de nosso pensamento. Gostaria que o público americano afastasse isto de seu pensamento. Poucos meses antes, em maio de 1945, Lord Cherwell, o consultor científico do primeiro-ministro Churchill, expressara opiniões similares em um debate na Câmara dos Lordes. Devia-se esperar isto, pois Cherwell, cientista extremamente conservador e obstinado, tinha aconselhado o governo a considerar que a própria V2 era apenas um boato de propaganda. No debate sobre a defesa, realizado em maio de 1945, Lord Cherwell impressionou seus pares por uma deslumbrante exibição de aritmética mental, da qual concluía corretamente que um foguete de alcance muito longo deveria consistir em mais de 90% de combustível, e assim teria uma carga útil desprezível. A conclusão que levou seus ouvintes a tirar era de que um tal dispositivo seria completamente impraticável. Isto era bastante verdadeiro até a primavera de 1945, mas já não o era mais no verão. Um surpreendente aspecto do debate na Câmara dos Lordes foi a maneira casual com que os pares demasiado bem informados usaram o termo bomba atômica, numa época em que isto era o segredo mais cuidadosamente guardado da guerra. A prova de Alamogordo ainda estava 2 meses no futuro. A segurança deve ter ficado horrorizada e Lord Cherwell, que evidentemente sabia tudo a respeito do projeto Manhattan, tinha inteira razão ao dizer a seus colegas curiosos para não acreditarem em nada do que ouviam, embora nesse caso acontecesse ser perfeitamente verdade. Quando o Dr. Bush falou na comissão do Senado em dezembro do mesmo ano, o único segredo importante a respeito da bomba atômica era que ela pesava 5 toneladas. Qualquer pessoa poderia então arquitetar na sua cabeça, como o fizera Lord Cherwell, que um foguete para transportá-la, através de distâncias intercontinentais, teria que pesar cerca de 200 toneladas, comparadas com as simples 14 toneladas das V2, que então inspiravam pavor. O resultado foi a maior falta de atrevimento de toda a história, que mudou o futuro do mundo, na verdade, o de muitos mundos. Em face dos mesmos fatos e dos mesmos cálculos, a tecnologia americana e a russa tomaram 2 caminhos separados. O Pentágono, obrigado a prestar contas ao contribuinte, abandonou virtualmente os foguetes de longo alcance por quase meia década, até que a criação das bombas nucleares tornou possível construir cabeças atômicas 5 vezes mais leves e 50 vezes mais poderosas do que a divertida peça de fogo de artifício lançada sobre Hiroshima. Os russos não tinham estas inibições. Defrontando-se com a necessidade de um foguete de 200 toneladas, foram direto em frente e construíram-no. Na época em que foi aperfeiçoado, já não era mais exigido para fins militares, pois os físicos soviéticos tinham contornado o beco sem saída da bomba de trítio americana, no valor de $1 bilhão, e partido direto para a bomba de lítio, muito mais barata. Tendo apostado no mau cavalo em matéria de foguetes, os russos então se decidiram a empregá-los para um acontecimento muito mais importante e ganharam a corrida ao espaço. Das muitas lições que podem ser tiradas desta porção da história recente, a única que desejo acentuar é a seguinte: tudo aquilo que é teoricamente possível será realizado na prática, não importando as dificuldades técnicas, desde que tal coisa seja desejada com suficiente intensidade. Não é argumento contra qualquer projeto dizer: esta ideia é fantástica. Muitas das coisas que aconteceram nos últimos 50 anos foram fantásticas, e somente admitindo que continuarão a ser fantásticas é que temos alguma esperança de antecipar o futuro. Para fazer isso, para evitar o malogro por falta de atrevimento, ao qual a história impõe uma penalidade impiedosa, devemos ter a coragem de seguir todas as extrapolações técnicas até sua conclusão lógica. Contudo, isto não é suficiente. Como agora demonstrarei. Para predizer o futuro, precisamos de lógica,
mas precisamos também de fé e imaginação, que podem, às vezes, desafiar a própria lógica.